Beleza, professor. Nesse projeto da disciplina de visualização da informação, eu desenvolvi uma análise utilizando dados reais da cotação do dólar em relação ao real, usando Python e Google Colab. No início do código, eu faço a importação aqui das bibliotecas que eu vou utilizar. A biblioteca do Panda foi utilizada para manipulação e tratamento dos dados. A da Matplotlib foi utilizada para criar gráficos e visualizações. E a biblioteca YFinance foi utilizada para baixar automaticamente os dados históricos de cotação de dólar real. Na próxima etapa do código, o sistema realiza o download do dataset utilizando o comando yfdownload. Aqui. Nesse trecho, eu defini que o ativo real, que representa a cotação do dólar para real, data inicial de 2020 e data final para 2025. O parâmetro auto adjust false para evitar alterações automáticas nos dados. Após baixar os dados, utilizei o comando reset index aqui para reorganizar o data frame e transformar a coluna de datas em uma coluna comum da tabela. Depois disso, foi necessário corrigir as colunas do dataset, porque o Yahoo Finance atualmente retorna algumas colunas em formato multi-index. Então, utilizei uma linha de código para simplificar os nomes das colunas. Aqui. Na sequência, o dataset foi salvo automaticamente em formato CSV aqui, com o nome usdbrl histórico.csv. Isso atende o requisito da atividade de utilizar um dataset real. Depois, o código converte a coluna date para o formato de data utilizando PD to timeline. Aqui. PD to date time. Também, converti a coluna close para formato numérico utilizando o PD to numeric, garantindo que os cálculos estatísticos funcionassem corretamente. Aqui. Em seguida, o código exibe as primeiras linhas do dataset utilizando o comando head, permitindo visualização e estrutura dos dados importantes. Aqui. Dos dados importados, no caso. A primeira visualização criada foi o gráfico de linha. Esse gráfico pertence à unidade de visualização temporal e foi escolhido porque representa muito bem a evolução da cotação do dólar ao longo do tempo. Aqui foi o plot 1. No gráfico, eu utilizei fixsize para definir o tamanho, plot para criar a linha, color para escolher a cor azul, line white para deixar a linha mais visível, title para o título, X-label e Y-label para os nomes dos eixos e grid para facilitar a leitura visual. O segundo gráfico criado foi o gráfico de barras. Além disso, o código cria uma nova coluna chamada mês, extraindo o mês da data usando dtmonth. Depois, utilizei o group by para agrupar os dados por mês e min para calcular a média mensal da cotação do dólar. Esse gráfico foi escolhido porque facilita comparações entre categorias, no caso, os meses do ano. No gráfico de barras, eu usei bar para criar as colunas, color verde para diferenciar visualmente, xticks para exibir corretamente os meses de 1 a 12, além de título e identificação dos eixos, que faz parte do gráfico 2. Aqui. O terceiro gráfico, agora esse, desenvolvi foi um gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Primeiro, o código calcula a variação diária e cotação usando diff. Depois são contabilizados os dias em que o dólar subiu e os dias em que o dólar caiu. Esses valores são armazenados nas variáveis dias altos e dias baixos. Em seguida, foram criadas listas contendo os rótulos, valores e cores do gráfico. O método py foi utilizado para gerar o gráfico de setores. O parâmetro auto
PCT mostra automaticamente as porcentagens. E Start Angle 90 melhora a orientação visual do gráfico. Por fim, o código imprime na tela o link oficial do dataset utilizado e as descrições dos 3 gráficos para preenchimento do PDF, como foi solicitado aí na atividade. É isso aí, muito obrigado, professor. Um abraço.